O segredo sombrio do meu avô. Meu avô faleceu semana passada. Ele tinha 83 anos, e apesar da idade avançada, ainda era lúcido e tinha aquele jeito bondoso que encantava a todo mundo. Para mim, ele sempre foi um exemplo de homem educado, engraçado, cuidadoso com a família. Era aquele tipo de avô que contava piadas ruins, mas que todo mundo ria mesmo assim só pelo carinho que ele transbordava. Lembro como se fosse hoje do cheiro de café e de terra molhada que vinha das suas roupas quando ele voltava da horta, sempre com um bombom escondido no bolso para mim. O velório foi um evento emocionante. A capela estava cheia, um testemunho silencioso de uma vida bem vivida. Vizinhos, ex-colegas de trabalho, amigos de pescaria e todos tinham uma história boa para contar. Um homem íntegro, dizia um. O coração mais puro que já conheci, sussurrava outra senhora. Eu concordava com cada palavra, meu coração inchado de uma dor orgulhosa. Só que, no dia seguinte, um telefonema da minha avó mudou tudo. Ela pediu para a família se reunir em casa. Havia uma urgência na voz dela, um peso que nós não reconhecíamos. A gente se encontrou na sala de estar, a mesma onde ele contava suas histórias. O mesmo sofá, a mesma foto dele sorrindo na parede. Só que o ar estava diferente, pesado, carregado de um segredo que ninguém, além da vovó, sabia. Ela estava sentada na poltrona dele, e isso por si só já era estranho. Ela segurava um lenço branco, enrolado e apertado entre os dedos, como se fosse uma corda salva-vidas. Ela disse, com uma voz que era um fio tênue entre a coragem e o desespero: agora que o seu avô se foi, sinto que preciso contar a verdade sobre uma parte da vida dele e algo que ele fez um juramento para nunca falar, mas que definiu cada passo que ele deu depois daquilo. É uma história que não é só dele, é nossa. A sala ficou em um silêncio absoluto. Você podia ouvir o zumbido da geladeira na cozinha, o tic-tac relutante do velho relógio de parede. A gente se entreolhava, nossas expressões mudas fazendo as mesmas perguntas: o que poderia ser? O que um homem como vovô poderia esconder? Minha avó respirou fundo, como se mergulhasse em um oceano de memórias dolorosas, e com os olhos marejados começou a narrar. Quando seu avô era um homem jovem, cheio de sonhos e daquela energia que só os 20 e poucos anos tem, ele era gerente de um banco. Um cargo de confiança, ele era meticuloso, honesto. Certo dia, no caminho para casa, aquele trajeto comum de todo dia, ele foi interceptado. Levado por um grupo de homens contra sua vontade para um lugar escuro e frio. Eles não queriam só o dinheiro dele, queriam a sua cooperação, a sua chave, a sua senha. Queriam usar a integridade dele como uma arma contra o próprio sistema que ele jurou proteger. Foram 3 dias de um medo indescritível. Minha avó fez uma pausa longa, olhando para as próprias mãos, como se visse ainda as marcas das unhas que ela cravou na palma da própria mão naqueles dias de angústia. Ele nunca contou em detalhes o que viveu nesse tempo. As palavras morriam na garganta dele. Mais uma vez, em um raro momento de fraqueza, embalado talvez por um remédio para a dor, ele deixou escapar que foi submetido a provações terríveis. Que foi humilhado de formas que ferem a alma, não só o corpo. E que ele sentiu a sombra da morte pairando sobre ele, tão perto que ele conseguia sentir o cheiro de ferro e mofo dela. Na terceira noite, ela continuou, a voz baixa e hipnótica, quando a exaustão e o desleixo dos seus captores falaram mais alto, ele viu uma fresta de luz. Uma chance. Um descuido. Com um cuidado que demandava uma coragem sobre-humana, cada músculo tremendo de medo e fraqueza, ele se moveu. Conseguiu chegar até a saída. O ar livre nunca cheirou tão doce. Mas 2 dos homens acordaram. O barulho, um passo em falso, não sei. Eles foram para cima dele. Não era mais sobre o roubo. Era sobre raiva. Sobre não ser desafiado. Minha avó fechou os olhos. Ele me contou, décadas atrás, que naquele momento ele não sentiu mais medo. Sentiu um pânico tão profundo e primitivo que algo fundamental dentro dele simplesmente se quebrou. Como um cristal. Nessa hora, ele viu um objeto pesado e escuro encostado na parede. Um pedaço de ferro frio. Movido por um instinto de sobrevivência que nem ele mesmo reconheceu, uma força que veio das profundezas mais escuras do ser humano, ele agiu. Para se defender. Para sobreviver. Para voltar para mim. O resultado, foi irreversível. Os 2 homens não sobreviveram ao confronto. Ele conseguiu fugir, cambaleando, e ligou para a polícia de um telefone público, a voz tão fraca que quase não o entenderam. O julgamento foi rápido.
Todos os fatos apontavam para uma verdade clara, foram atos de quem lutava pela própria vida, afinal, ele estava encurralado, sozinho e brutalizado. Mas minha avó contou que, mesmo inocentado, o homem que voltou para casa não era mais o mesmo que havia sido levado 3 dias antes. A mudança não veio de uma vez, ela explicou, a voz trêmula, mas agora com um fio de amargura. Foi uma ferrugem lenta. Um processo silencioso. Uns meses depois do acontecido, ele estava em uma mercearia, comprando pão, tentando ser normal, quando um assaltante armado entrou. Todos se abaixaram, se esconderam atrás das prateleiras, congelados de medo. Menos seu avô. Ele ficou parado, ereto, olhando fixamente para o homem. Eu vi nos olhos dele depois, e ele não estava com medo, havia uma frieza lá, uma quase e expectativa. Quando o assaltante se distraiu, gritando com o caixa, seu avô se moveu. Não foi um movimento de herói. Foi o movimento de um predador. Ele o imobilizou com uma força e uma técnica brutais, que assustaram a todos que viram. A polícia chegou e elogiou a coragem dele, os jornais até escreveram uma pequena nota. Mas eu vi o olhar dele depois que a adrenalina baixou. Não era o olhar de um herói aliviado. Era o olhar de alguém que havia reencontrado uma parte sombria de si mesmo naquela situação, e essa parte tinha gostado de voltar à tona. Outra vez, ela continuou, esfregando o lenço no rosto, um homem, claramente em crise, desesperado por dinheiro para comer, o segurou pelo braço na saída do banco. Seu avô, em vez de se afastar ou simplesmente dar um não, reagiu com uma agressividade tão desmedida, tão desproporcional, e ele derrubou o homem no chão com um empurrão violento e ficou sobre ele, os punhos cerrados, os olhos cheios de um fogo que eu nunca tinha visto. Foi preciso que um segurança interviesse. Ele depois ficou horrorizado consigo mesmo, veio para casa chorando, se encolhendo no banho por quase 1 hora, dizendo que não era aquela pessoa, que não sabia o que tinha acontecido. Mas a semente do que aconteceu no cativeiro tinha germinado. Ele carregava uma raiva, uma serpente adormecida no peito, que podia ser acesa pela menor das faíscas. Segundo ela, os pesadelos começaram. Horríveis. Mas agora eram diferentes. Nos pesadelos, os papéis se invertiam. Ele era o perseguidor, não o perseguido. Ele acordava aos gritos, suando frio, e mal conseguia me olhar nos olhos pela manhã. Ele evitava falar sobre o assunto e, toda vez que alguém mencionava conflitos ou violência no noticiário, ele ficava em silêncio, com o olhar perdido no horizonte, e eu via sua mão se fechando lentamente, os nós dos dedos ficando brancos. Quando minha mãe era pequena, às vezes acordava de madrugada com os gritos dele. Ela achava que eram monstros debaixo da cama. Nós nunca corrigimos ela. Era mais fácil assim. Ele nunca procurou ajuda para lidar com aquilo. Homem de verdade engole o choro, era o que ele dizia. Naquela época, fraqueza era um luxo que ninguém podia ter. Então ele guardou esse peso sozinho, por décadas. A bondade meticulosa, a paciência infinita, o avô brincalhão que todos conhecemos, e aquilo era a trégua que ele dava a si mesmo. Era a persona que ele construiu com cada tijolo de negação e força de vontade, um castelo para esconder a tormenta interior que nunca parou de ventar. Minha avó ainda disse uma frase que me marcou, que ficou ecoando na minha mente. Ele sempre foi um homem bom no fundo, eu juro por tudo, mas ele também foi um homem quebrado. O que ele foi forçado a fazer para sobreviver não o quebrou, o que o quebrou foi descobrir que era capaz de fazê-lo. E pior, que uma parte dele e não se arrependia de estar vivo, custe o que custasse. A luta dele todos os dias, a vida toda, não foi para ser um bom homem. Foi uma luta ativa, consciente e exaustiva para não ser consumido pela versão de si mesmo que emergiu naquela noite escura. O homem que vocês amaram foi o vencedor dessa guerra. Mas a guerra sempre esteve lá. Naquele momento, eu não sabia como reagir. Olhei para a foto dele na parede, aquele sorriso tranquilo, os olhos cheios de paz. Como aquelas duas realidades podiam habitar a mesma pessoa? O avô que me ensinou a amarrar os sapatos, que ficava orgulhoso com meus desenhos infantis, que me contava histórias de pescaria, e o homem daquele galpão, o homem da mercearia, o homem da porta do banco. Eram a mesma pessoa. Minha mente levou horas para sequer começar a processar aquilo. É estranho, porque parte de mim entende perfeitamente o instinto cego de sobrevivência. Qualquer um de nós faria o mesmo. Mas a frieza posterior, a agressividade latente que ele carregou como uma cicatriz psíquica, e isso pinta um retrato mais complexo, mais trágico e infinitamente mais humano. Ele não era apenas uma vítima, ele era um sobrevivente, marcado tanto pelo trauma quanto por suas próprias ações de sobrevivência. Essa revelação mexeu muito comigo.
Passei dias andando pela casa, olhando para as coisas dele, a cadeira de balanço, o chapéu, as ferramentas na garagem, e me perguntando, quem era você realmente? O que se passava na sua cabeça quando você ficava quieto, olhando para o nada? Pensei se realmente conhecemos as pessoas que amamos. Ou se nós amamos a imagem que elas conseguem projetar, a ponte que elas constroem entre a sua realidade interna e o nosso coração. No fim das contas, depois de toda a poeira baixar, eu continuo amando meu avô. Talvez eu o ame até mais profundamente agora. Porque eu não amo mais a ideia perfeita de um avô. Eu amo o homem real, complexo e falho que ele foi. Amo a batalha interna colossal que ele travou todos os dias, em silêncio, para ser o homem gentil e amoroso que eu tive a sorte de conhecer. Só que agora, eu carrego também o peso da história dele. É um peso pesado, mas é um peso honroso. É a herança da sua luta. E talvez essa seja a maior lição de todas, e às vezes, as pessoas mais gentis, mais pacíficas e mais amorosas ao nosso redor não são assim porque têm uma vida fácil. São assim porque escolhem ser assim, todos os dias. Porque elas travam batalhas internas que nós nem imaginamos contra sombras que nós nunca veremos. Elas escondem cicatrizes profundas e uma escuridão com a qual lutam em silêncio, tudo para protegerem a luz daqueles que amam. A bondade delas não é uma ausência de escuridão, mas um triunfo sobre ela. E vocês? Se descobrissem que alguém muito próximo, alguém que vocês idolatram, travou uma batalha tão intensa e sombria contra os próprios demônios, e se descobrissem que a luz deles era na verdade uma vitória duramente conquistada, e não uma simples falta de escuridão, e vocês conseguiriam olhar para essa pessoa do mesmo jeito? Ou será que vocês a amariam ainda mais?